tem mais jeito. A retomada aos escritórios, ao trabalho presencial, já é mais do que uma realidade. A vacinação caminha a passos largos, talvez não nos passos que a gente esperava estar até esse momento, mas é inegável que ela avançou e com o avanço as empresas começam a retomar o seu ritmo. Mas será que é possível efetivamente retomar o seu ritmo? Há um normal ou já estamos dentro de um novo normal? Para falar sobre isso, a gente está com um time do CRUD aqui, a doutora Laura Guzman, diretora médica da empresa, Alex Antoniazzi, que é coordenador de enfermagem, e Elton Reis, que é o head de negócios do CRUD. A gente vai bater um papo para falar se é o momento mesmo de retomar e que estratégias as empresas podem adotar para fazer isso da melhor forma. Então, gente, para nós começarmos o nosso papo, doutora Laura, eu vou começar por você. O tema desse nosso papo é o que esperar do retorno às atividades presenciais. E eu começo com essa pergunta: o que esperar desse retorno às atividades presenciais? Muitas empresas já voltaram, outras estão se planejando, outras vão começar o ano de volta nos escritórios. É o momento para isso? O que fazer para tornar essa retomada o mais saudável possível aos seus colaboradores? Obrigado pela participação, seja muito bem-vinda. Oi? Obrigada de novo. Eu queria agradecer estar aqui, a oportunidade de falar. Essa questão da retomada, acho que vai ser uma questão, enfim, de cada empresa, né? Se vai voltar ainda esse ano, se vai se preparar para uma retomada ano que vem. Eu acho que o mais importante da gente falar é a questão da segurança dos colaboradores, então preparar um plano de retomada junto com a RH, para que todos se sintam confortáveis para esse retorno. E aí, dependendo da empresa, se esse vai ser um retorno híbrido, se vai ser um retorno 100%. Enfim, isso a gente consegue fazer junto com o RH, esse plano, né, de deixar confortável, de explicar os cuidados que a gente precisa ter. Acho que passar para os colaboradores, enfim, em casos de sintoma, que a gente tenha uma equipe por trás que ajuda nessas dúvidas que podem surgir. Nem tudo é Covid, mas a gente precisa se sentir seguro, tanto para falar com a equipe, quanto para se tiver alguma coisa, conseguir conversar. E hoje em dia, com o que a gente tem de possibilidade de trabalhar de casa, né? Se o colaborador puder, ele trabalha de casa, se for algum sintoma específico, né, que a gente precisa afastar e observar. O Elton, eu tinha trazido um pouco mais cedo a questão da mobilidade urbana, porque hoje a gente fala muito sobre a segurança dentro dos escritórios. A gente vê que há essa segurança, né? Realmente os protocolos de saúde estão sendo seguidos. E isso tranquiliza as empresas a trazer de volta o seu time de trabalho. Só que é muito difícil você controlar o externo. É difícil você controlar fatores que estão fora do escritório. Será que é realmente complexo ter esse controle? Ou está faltando um pouquinho de sensibilidade para que as empresas comecem a pensar mais fora do que dentro? Porque eu falo por mim, por exemplo, que o transporte público é mais preocupante do que o escritório em si. Será que as empresas estão tendo essa visão? Está faltando um pouquinho isso? Bacana o tema, eu acho que é provocativo, né? Eu estava acompanhando aqui o nosso vi a Flash falando, a BI Machine. A gente chegou num momento, se a gente olhar um pouquinho para trás, eu falo com esse mercado de recursos humanos já faz alguns anos. Eu sou da área comercial, de novos negócios, então eu diria para você que mais de 10 anos eu estou frente a frente com os RHs. A gente chegou num momento que a gente tem falado o RH 4.0, né? Então, chegou agora, chegou o momento. O que é a retomada? Na verdade, é uma extensão, né? A gente precisa acostumar com o fato
é um fato externo, a gente precisa saber lidar com esse fato externo, e aí eu acho que acelerou esse processo do que a gente chama de RH 4.0, que é usar tecnologia com a parte humana, né? Então a gente olhava lá atrás, antigamente, e tinha uma base de dados enorme, arquivada, guardada, hoje em nuvem, e ninguém fazia nada com essa base. Chegou o momento, a gente acabou de ver a Buy Machine falando, e a gente precisa tratar esses dados com inteligência para fazer com que o ser humano possa viver mais e melhor. É nesse momento que eu acho que entra o RH como protagonista, usando a área da saúde, né? Então, o RH deixou de ser um departamento, não menos importante, como um departamento estratégico, né? Então, ele vai se envolver com a saúde do colaborador, com o transporte do colaborador, com a parte financeira do colaborador. Então, não tem mais hoje como a gente olhar a parte, o CNPJ, o capital financeiro, diferente do capital humano. Eu acho que tem que andar junto esses dois capitais, né? Vamos se dizer assim, e trazer otimizar isso, usar com inteligência esses dados e colocar o ser humano no centro do negócio. Eu acho que é aí que essa retomada vai ter êxito, né? Porque tem um fator externo que a gente não consegue controlar, ninguém esperava esse cisne negro nessa pandemia. Então você percebe que a hora que o ser humano junta várias cabeças, a gente conseguiu chegar em algumas vacinas e esse mercado está sendo retomado. Então eu acho que isso é muito importante. Olhando assim para a área da saúde, a gente olhou antes de 2019, se discutia, por exemplo, a telemedicina. Ela veio para ficar, era uma discussão enorme na área da saúde, né? De 2019 para 2020, de novembro mais ou menos para cá, se validou rapidamente a telemedicina. Então hoje, por exemplo, você consegue falar com o médico, consegue ter um diagnóstico, você consegue receber um receituário por um aplicativo, por um link. Então tem tecnologia por trás, né? Então parou de se olhar o 0 e 1, né, que era lá os códigos binários, e começou a usar isso com inteligência. Então hoje o Alex, a própria doutora Laura consegue assim falar melhor. A gente consegue montar prontuários, entender o comportamento, em cima desse comportamento com inteligência artificial, com parametrização, a gente consegue fazer um trabalho estratégico. E é nesse momento que algumas empresas estão se posicionando no mercado. O Cloud é um exemplo dele, é um acesso à saúde por um aplicativo. A Flash me parece ser também uma tendência. Então, o benefício flexível, você escolhe o que você quer. A Buy Machine apurando dados para usar ali na saúde mental, emocional, analytics. Acho que tudo isso é a favor do ser humano, do capital humano. Eu acho que esse é o momento. E Alex, esse gancho do Elton é interessante, principalmente ele falando sobre as pessoas no centro, a questão das estratégias a se adotar. Você é um coordenador de enfermagem, então você tem a sua sensibilidade bastante aflorada, especialmente porque nós acompanhamos durante todo esse período de pandemia o quanto os médicos, os enfermeiros estiveram tão presentes na linha de frente de tudo que aconteceu. Então, às vezes é uma visão que pode ser completamente diferente da visão de um gestor, né? Na sua percepção, esse momento que a gente está tendo de retomada, esse momento de já implantação do modelo híbrido de trabalho dentro do nosso cenário atual, das circunstâncias que a gente está vivendo, é o ideal? Ou a gente está acelerando mais? Poderia esperar um pouquinho? Tem essa questão da variante Delta em discussão. As empresas estão lidando com isso da melhor maneira, na sua opinião? Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite. A gente ainda está naquele chiclete, né? Puxa, estica, mas com o aumento da vacinação, do número de pessoas em muitos países, né? E com a diminuição da questão da infecção, isso eu
posso dizer com propriedade, tem muitas empresas ainda que pensam de uma forma, assim, eles vão muito pelo que... Tem uma pesquisa, inclusive, né? O Google, eles terminaram aí estão terminando o primeiro semestre com 140 mil colaboradores. E desses 140 mil colaboradores, 58% até 60%, eles falam que o modelo híbrido seria a melhor opção, né? Tem alguma porcentagem ainda que querem estar presencial e uma pequena porcentagem que ainda está flexibilizando. Mas, porém, por outro lado, a gente tem aí um grande grupo do mercado financeiro que a Goldman Sachs, que é um grupo financeiro gigantesco, que mesmo faturando 7 bilhões de dólares no primeiro semestre, o CEO da empresa não quer nem saber de falar de moalho, ele acha isso uma aberração. Então ele não está preocupado com a questão do dinheiro, ele quer saber que as pessoas estejam presentes, porque ainda existem vários fatores ainda que mobilizam isso, né? Então tem alguns entraves aí, que é a questão de você ter uma comunicação com as pessoas, ou mesmo o desenvolvimento do trabalho. Assim, tem algumas questão de foco, de você ter uma infraestrutura adequada. Então eles colocam várias coisas em questão, né? Não somente o dinheiro. Mas assim, e o que outras empresas elas ainda pensam em questão do modelo híbrido ou não? É bem a questão assim, como é que a gente vai lidar com isso, porque as pessoas ainda se tornam um pouco resistentes, né? Mesmo ainda sabendo assim que a gente está com números de pessoas internadas muito abaixo daquilo que eles estavam prospectando. Então, assim, a gente tem números aí que empresas com parceria com o governo gastaram milhões esperando uma terceira, uma quarta onda, e isso não aconteceu, graças a Deus, né? Mas, e tem outras pessoas, por exemplo, tem alguns países assim como Rússia, Uruguai, inclusive, eles já estão fazendo uma dose de reforço já, né? Enquanto aqui o nosso governo não estão pensando nisso, né? Falam-se uma terceira dose, assim, é só para diferenciar que terceira dose é você tomar 3 vezes a dose da mesma vacina. E a questão da dose de reforço é um outro tipo de vacina. É uma outra, é igual a mesma coisa da gripe, né? Gripe a gente toma outros tipos de vacina. Então, assim, ainda não se tem uma forma definida, porque tudo está muito novo. Eu acredito que, assim, por exemplo, o modelo híbrido é uma coisa que veio para ficar, né? É uma coisa que veio para ficar, muito porque pesquisas como da FDC, da Fundação Cabral, eles fizeram uma pesquisa em 2020, lançaram uma outra agora na Veja, em junho de 2021, que o modelo híbrido ele veio para ficar porque foi provado que a produtividade nas empresas aumentou, né? E as pessoas, além de ter... Hoje em dia eu falo que assim, quem não quer estar almoçando num dia útil com a sua família, né? Então, assim, mas foi provado, né, por pesquisas que o aumento da produtividade aumentou. Isso daí não tem a menor dúvida, né? Mas ainda existe algumas empresas que vão focar mesmo no modelo presencial, né? Se é o ideal, é muito da questão da consciência das pessoas, né? Hoje a gente é normal, você em qualquer esquina que você andar, o pessoal tá sem máscara, conversando como se nada tivesse acontecendo, né? E foi esse o nosso grande erro lá atrás. Por isso que teve esse boom na saúde, porque a gente não acreditou em algumas coisas aí, né? E deu tudo que deu. Enfim, mas eu acredito que seja isso mesmo. A gente vai ficar num modelo híbrido. Dentro das instituições precisa haver uma consciência das pessoas nessa questão de espaço, de você estar usando máscara, enfim. Mas a gente, como que o Elton falou alguns minutos atrás, né? A gente tem a questão do translado, né? E isso é uma questão que a gente não pode deixar, porque não basta a empresa só também tomar todo esse cuidado como a nossa toma. Vou pegar exemplo da nossa, por exemplo. Existe a questão de como você
vai chegar até aqui. Queria só pegar o gancho do que o Alex está falando, principalmente nessa questão das grandes corporações e tudo. Você definir numa grande corporação o que vai ser feito para todos os funcionários. Eu acredito que hoje o que a gente vive, e eu acho que é fundamental das empresas e que mudou muito, principalmente na questão do RH, é você começar a olhar para as pessoas e com humanização para cada um, personalizar. Então o RH pode hoje, e já faz isso, né, no geral, ele pode começar a fazer isso, olhar para as pessoas uma por uma e conversar e ver, porque uma coisa é você definir que a empresa inteira volta ou que a empresa inteira fica 100% home office quando talvez uma pessoa ali não tenha uma condição de ficar em casa num ambiente que seria interessante, um ambiente que seria até saudável para ela do ponto de vista de cadeira, mesa, dependendo do tipo de trabalho que ela faz, e a gente parar de colocar a empresa como uma coisa tão engessada assim, quando hoje a gente precisa olhar muito mais a saúde de cada colaborador e ter um pouco mais esse cuidado, né, de olhar para o ser humano e os medos e as aflições e as condições e tudo que envolve cada colaborador da sua empresa, muito mais do que botar leis ali, é isso. Nessa semana eu li uma matéria da BBC, e ela fala sobre um fato que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu até tento tomar um cuidado quando eu trago coisas dos Estados Unidos. A gente tem muito essa mania de se comparar e nem sempre faz tanto sentido. Mas eu achei uma pegada interessante que eles tiveram. Há empresas que chegaram ao ponto de pagar para que as pessoas tenham o interesse em fazer entrevista por elas. Há muitos fatores envolvidos nisso. Desde fatores familiares, como pais preocupados com quem eles vão deixar seus filhos. Então, a ideia de voltar para o presencial ainda não é uma realidade para essas famílias. E um ponto que me chamou muito a atenção, que empresas que lidaram com a pandemia de uma forma negacionista, de uma forma não tão responsável, tiveram uma queda de reputação muito grande. Aqui no Brasil a gente já tem muitas empresas que não pararam, então já estão adaptadas a esse ritmo de cuidados internos e também externos. E a gente tem agora empresas que estão voltando que talvez não tenham essa percepção ainda de tudo o que precisa ser feito, quais são os cuidados ideais a se tomar, quais são os caminhos para cuidar do colaborador. Então eu queria trazer essa pergunta para vocês. O que as empresas devem fazer hoje para efetivamente a retomada não se tornar algo traumático, as pessoas se sentirem seguras? E que vocês falassem um pouquinho também como que o CLUD, como que a expertise de vocês contribui esse processo, como que vocês auxiliam as empresas a retomarem da melhor forma possível. Olá, posso começar? Bacana, Bruno. É conscientização, né? Eu acho que essa é a palavra-chave. Outro dia a gente estava discutindo e lendo algumas empresas, há alguns meses atrás, empresários querendo importar vacina, né, para o seu time interno. Será que isso funciona? Né? Será que funciona você impor uma vacina para o teu? É obrigatório, dependendo da tua atividade profissional, você vacinar? Será que a gente está conscientizando o time interno de que se vir uma nova epidemia, como será tratado esse tema? Então a gente tem que tirar uma lição disso que se passou. Ou nós estamos passando, na verdade, né? Porque não finalizou ainda. Então a gente tem um ano e meio, tem 18 meses para a gente poder olhar para trás e conscientizar, saber o que a gente quer para frente, né? E pensando nisso, com inteligência artificial, com tecnologia, né, com acesso, eu acho que o CLUD está na vanguarda e o CLUD está podendo ajudar, né? Então, se você que está assistindo aqui o nosso bate-papo, não teve a oportunidade de baixar o aplicativo do CLUD, fala com o time que está aqui plugado, respondendo as perguntas, faça um test drive. Você vai ver que ali a gente tem um trabalho comportamental de levar conhecimento e melhorar a conscientização das pessoas. Eu acho que a partir daí a gente vai ter um mundo melhor, tá? E preparar as novas gerações.
Eu acho que esse é um dos caminhos. O que vocês acham? Não, também tem outra, né? A gente já faz isso intrinsecamente com o monitoramento ativo que nós temos, né? Então a gente tem toda uma plataforma onde a gente monitora a maioria dos nossos clubes de uma forma bem frequente. E além das orientações que nós damos, nós temos um trabalho junto ao RH. Então, os RHs da empresa acabam usando a nossa plataforma para a questão de orientação mesmo, né? De como se comportar no ambiente de trabalho, né? Alguns exemplos. Então, isso o Clube vem ajudando bastante. Fora assim, o trabalho que já é feito na mídia mesmo, a gente tem vários trabalhos publicados com dicas dos especialistas, né? Então, assim, isso já era uma ideia da gente lá atrás, e quando já começou, o ano passado já nem estava ainda, não se pensava nesse momento ainda. Ele sabia que ia chegar, mas assim, não sabia como ia chegar. Então a gente já se adiantou, a gente tem todo um time, a gente faz esse monitoramento, faz essa orientação, outros RH usam a nossa plataforma também para poder assessorar os seus colaboradores, e assim a gente vem fomentando a nossa ideia, que é trazer para os nossos beneficiários, né, que eles vivam mais e melhor e cuidando preventivamente da sua saúde, que é esse o nosso foco. Perfeito. E como a gente não pode deixar de falar, inclusive a pergunta está bombando no nosso chat, a vacinação, gente. A vacinação, tema tão polêmico, vacinar ou não vacinar, é obrigatório ou não se vacinar? Bom, eu me adianto aqui para falar que eu tive a oportunidade de conversar com advogados e não tenho uma resposta. Mesmo essa questão no aspecto jurídico, que o tema está sendo debatido, ainda há uma divisão de opiniões, uma divisão clara de opiniões, se é obrigatório ou não, se você exige vacinação ou não. Então eu queria trazer esse questionamento para quem é da área da saúde. Talvez vocês não possam dizer que é obrigatório ou não se vacinar, mas claro que vocês podem contribuir para esse debate nesse sentido da conscientização e também das informações para o público. Tem que se vacinar? Dá para voltar para o presencial sem vacina? É uma questão que é melhor a gente nem considerar, foca na vacina. Como está esse cenário? Na percepção de vocês, o que pode e o que não pode, quando a gente fala de vacinação? Como você diz, né, não tem uma opinião formada, mas eu vou falar com evidências, né? A evidência é que assim, que o número de infecções ele diminuiu drasticamente. Isso eu posso falar em números, porque sou eu que faço essa conta, tá? No lugar onde eu trabalho. Então, assim, sou eu que disponibilizo leitos, então, assim, posso afirmar com propriedade. O que acontece? Se a gente partir do seguinte princípio, que o seu direito vai até onde o do outro começa, né? E algumas empresas ela tem sanções, né, para esses colaboradores, estão respaldadas, mas a vacinação mostrou-se que foi de forma efetiva, né? Então foi a partir da vacinação que a gente começou a diminuir muito os números de infecções, de casos que eu posso dizer que chamaram a atenção, e casos graves mesmo de consequências trágicas aí. Mas assim, algumas empresas elas exigem mesmo do colaborador que eles sejam vacinados, né? Principalmente na área da saúde. Na área da saúde existe todo um regulamento, e isso é respaldado por conselhos, que você tem que ser vacinado, né? Então, nos locais aí onde eu presto serviço, todos os colaboradores eles foram vacinados, não só os colaboradores diretos, como os indiretos também, né? Então, uma opinião particular é que realmente a vacinação ela precisa acontecer, né? Ela precisa acontecer, a gente não dá para fugir disso. Eu acho assim, com relação a números, é evidente, né, o que vem acontecendo, a gente vem tendo uma melhora, muito por conta da vacinação, então isso não gera nenhuma dúvida. Agora,
de novo, acho importante até a gente entender quem é o colaborador que não quer se vacinar e por quê, e tentar explicar, entender os motivos e explicar o que a gente tem hoje, né, de vacina e por que ele não quer, qual é o medo que ele tem, qual é o receio, visto que a vacinação é uma coisa que a gente já tem há muitos anos, a gente conseguiu, inclusive, extinguir, né, doenças por conta da vacinação ao longo dos anos, a varíola está aí para provar, né, então, assim, eu acho que começou a ter um receio da questão da vacinação, porque a vacina foi feita muito rápida, apesar da gente ter vacina para gripe todos os anos, e a gente tem tecnologia hoje para fazer a vacina mais rápido, e é isso que está por trás da gente ter conseguido fazer, e graças a Deus a gente fez, porque acho até que a pandemia se estenderia mais. De novo, ela não terminou ainda, a gente precisa continuar mantendo os cuidados, mas a gente tem aí uma redução no número de casos, né, pelo menos por agora, por conta da vacinação em massa que começou a ser feita. Poderia sim ter sido mais rápido, mas a gente está caminhando, e acho que o importante, assim, para as empresas, nessa questão do retomar com vacinação ou não, entender quem é o colaborador que não quer se vacinar, o porquê, de repente promover palestras, conversar com médicos, pedir para o médico conversar com o colaborador e tentar entender qual o motivo que deixa ele receoso para vacinação ou não. E pegando só um gancho da doutora Laura aqui, a gente não pode se iludir, né? A gente tem demorou para a gente chegar nesse número, né? Então é a mesma coisa assim, quando lá fora já tinham-se 500 mil de óbitos por Covid, né? A gente jamais ia pensar que aqui chegaria nesse número, né? Hoje a gente está com uma redução bastante significativa, mas a gente não deve se iludir, né? A flexibilização ela precisa existir, sim, mas com muita consciência. Né, com muita consciência. Os números eles foram alarmantes, né, a gente não pode esquecer disso. Hoje a gente está num momento de retomada, mas precisa ser uma retomada consciente. Né? Mais uma vez eu falo, não vamos se iludir, né, porque então está todo mundo vacinando, já vamos chegar num número X aí, próximo, que o país inteiro vai conseguir se vacinar, então como está acontecendo, né? Então hoje a gente já tem eventos esportivos aí que você já tem um número mínimo que já pode entrar. E eu acho isso muito precoce ainda, né? Visto que o nosso país aqui é um vai e vem de entra e sai pessoas do mundo inteiro. Então eu acho um momento ainda muito delicado, tem que retomar, mas assim, vamos se atentar aí. E também, né, Elton, essa sensibilidade, tá trazendo uma outra mini polêmica, vamos dizer assim, das empresas pensarem na retomada no aspecto da saúde, no aspecto realmente da estratégia do negócio, se está fazendo mesmo falta, se é efetivamente preciso voltar agora. E não se deixar levar pelo que o Alex falou, questão de ilusões, acreditar que já está tudo bem. E também até por questões ideológicas, né? Esse clima de redes sociais, clima de polarização, acabar criando heróis, vilões dentro dessa questão da vacina que não existem, e isso justificar uma decisão errada, acabar colocando a empresa em risco. Então também tem essa percepção, né, que o foco é saúde e estratégia, e além disso é muito mais cuidado, né? Verdade. Eu diria que para você que a gente tem que ter um equilíbrio, né? A volta está prevista? Sim. Em passos largos, curtos, parte vem, 100% vem. Eu acho que são decisões estratégicas, tem que ser bem pensadas. O importante é que hoje a gente tem acesso à informação de uma forma muito rápida, né? A internet está aí, as redes sociais estão aí. O ideal é que as pessoas consumam a informação fiel, né? Porque da forma que você acabou de comentar, tem muita coisa negativa, mas eu acho que a informação está aberta. A gente hoje trabalha por um projeto de sustentabilidade, né? Então as novas gerações são mais conscientes hoje, né? Com toda a parte de saúde pública, saúde mundial, saúde e bem-estar, né? Então isso se vem de cima para baixo, dos governantes,
dos empresários, dos investidores, e junto, aí eu volto a falar, né? Eu sempre ponho o RH no centro do negócio, esse RH que a gente fala do 4.0. E o RH sendo estratégico, eu acho que a gente pode sim voltar aos escritórios, com segurança, com conscientização, e para que possa voltar a economia, a geração de valor e a retomada dos negócios. Então eu acho que ali tem um tripé aí que está envolvido, né? O capital humano, o capital financeiro, os negócios. Eu acho que é possível. Tá? Eu acredito nisso. O que vocês acham? Só para pegar um gancho também, né? Que o Alex que estava falando sobre a questão dos números, vocês trazendo todo esse cenário da conscientização. A gente vive um pensamento hoje de voltar ao normal, já o novo normal, né, que envolve o trabalho híbrido. E a gente tem um pouco de medo ainda pelo que a gente acompanha, por exemplo, variante Delta. Pelo menos para mim que não sou da área da saúde, a sensação de incerteza ainda é muito grande. Acho que mesmo com as 2 doses da vacina, a gente ainda não sabe o que pode acontecer, embora os números mostrem que os casos são menos graves, menos internações, enfim, só trouxe realmente vantagens, benefícios. Se chegar a Delta, se aqui já chegou, a gente tá num caminho para normalizar as coisas, ou a gente pode estar num caminho que favoreça que a pandemia ainda se fortaleça daqui a um futuro próximo. Para qual lado a gente está indo hoje? Acho que é difícil a gente botar uma certeza do que vai acontecer, até porque dependem de muitas questões, né? Tanto a aceleração da vacina, quanto a gente sabe hoje, né? Quanto mais a vacina demora para chegar, e a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de uma questão mundial, tem países, né, considerados de terceiro mundo que demora muito mais para chegar, e com isso a gente vai aumentando a possibilidade de ter variantes. Então, essa é uma questão. A Delta está aí, chegou, a gente sabe disso. Agora, se o que a gente está testando agora é as vacinas que a gente tem e como elas estão respondendo para essa nova variante, até para acompanhar e ver se ela vai ser eficaz. O que eu acredito que vai acontecer, aí é o que eu acredito. Futurologia não tem jeito. Pura, que a gente vai acabar tendo uma vacinação, como a gente tem a da gripe, provavelmente até junto com a da gripe, anual, para as variantes que vão acontecendo, quando a gente já conseguir atingir uma boa parte da população mundial e que a gente não consiga ter tantas variantes acontecendo ao mesmo tempo. Algumas questões, eu acho que a máscara talvez não saia totalmente, talvez você, quando se sinta um pouco mal, você já coloque uma máscara e a gente tem um novo cuidado que a gente não tinha antes, então talvez pequenos hábitos mudem, a questão da mão, do álcool, pequenos cuidados, talvez a gente mantenha eventualmente, assim. Bacana. Doutora, é nessa linha mesmo. Eu acho que a retomada, né, o novo normal vai ser vacina todo ano. Também não sou médico, né, eu sou um ser humano que busco a prevenção e a segurança para mim e para quem está em volta de mim. É igual a vacina, outras vacinas da gripe, que ela vai continuar. Agora, eu acho que a gente deve estar chegando aí no nosso final, né, do nosso bate-papo aqui. Eu queria convidar todos que estão plugados aí com a gente e agradecer, né, a presença. Espero que o conteúdo tenha sido rico. E eu estou à disposição de todos. E acreditem, o CLUD, que é o acesso à saúde de uma forma digital, na palma da mão, com facilidade, sem um grande investimento, com ou sem orçamento. Para você que é RH e está pensando, poxa, como é que eu faço tudo isso para a minha empresa? Fala com o CLUD, que o CLUD tem uma alternativa. Se eu não vou resolver 100% do teu caso, eu acredito que parcialmente eu vou te ajudar, tá? A gente está junto aí para algumas empresas agora a partir de setembro. Nós vamos falar um pouquinho de Setembro Amarelo, fazer live, falar com os times dentro das empresas. E com certeza em outubro e novembro também teremos esses bate-papos.
E a ideia é fazer acesso à saúde. E se a gente tratar a prevenção, se a gente tratar a medicina primária, que é uma forma de prevenção, a gente não vai ficar doente lá na frente. Tá? Se a gente puder monitorar tudo isso, eu tenho certeza que a produtividade virá e a gente vai mudar de patamar. Contem com o CLUD, né? Cuide do seu colaborador. Isso faz parte do negócio. Capital humano, capital financeiro e receita no final do dia. Essa que é a verdade. Bom, gente, então, retomar ou não retomar? A decisão é sua, a decisão é de outra pessoa. Seja qual for, espero que hoje, com esse evento, você consiga ter uma visão que seja diferente da sua atual, que reforce a sua atual sobre esse tema tão importante da gente trazer para o mercado. Afinal, a retomada já é uma realidade. Saiba que para essa retomada, vocês podem contar com todo o time do CLUD, que certamente torna o caminho muito mais fácil. E eu deixo o convite também para que vocês acompanhem o meu trabalho e o trabalho do grupo Top RH. Nós somos um ecossistema voltado a recursos humanos, onde nós temos desde conteúdo até eventos que falam sobre. Eu agradeço muito você que está com a gente até agora, espero que todos tenham gostado do evento. Agradeço também a Bimachine, a Flash e a todos que participaram e que tornaram essa manhã fria mais rica e mais aquecida aqui para todos nós. Muito obrigado, gente. Espero que a gente se veja de novo em breve.